Caraca. Eu não podia deixar nenhum jogo no meu computador, senão eu não faço nada. Imagina, eu sou viciado em Minecraft, cara. Ah, Entendeu? sério, tá zoando. Não, qualquer coisa que você põe, eu fico jogando paciência. Não tem. No meu computador e no meu celular, cara, não tem paciência, não tem campo minado, não tem nada disso, cara. Senão eu fico jogando. Eu perco, assim, o jogo da. Como é que chama o seu joguinho, Daniel? O Bu? O Bu. Eu jogo Bu, cara. Caraca. Depois, eu tenho um patrimônio para poder. Assim, eu fui bem pago no mercado financeiro porque eu sei fazer os meus truques. Como diria o Didi Mocó, eu dou minhas cacetadas. Aham. Então a leitura que eu fiz de você, eu vivia de fazer leitura, de fazer análise, de fazer conta, era muito bem remunerado. O Kim fala, ele não sabe fazer conta. Sei sim, otário do Kim. Sei fazer conta, era 3,5%, aquele mentira, né? Fica só falando minhoca. Então assim... É isso, É bora. isso. Bora. E aí, cara? Mano, você... Rolou um rolo aí. Eu acho que eu queria entender. Eu acho que a primeira coisa que seria legal, até porque você você disse que a minha visão do rolo não é bem isso que aconteceu. Então, o que aconteceu? Por que você vai ser preso se você entrar no Brasil? Por que você foi para os Estados Unidos? Como que foi tudo isso? Você mandou o STF a merda mesmo? Não, assim, a primeira coisa, eu não costumo falar muito palavrão. Logo que começou aquilo lá que ia vazar a conversa, daí teve uma jornalista, entre aspas, aí, desse pessoal engajado que gosta de cancelar, etc. É o pessoal que está nas tretas aí que você pode A militância imaginar. da mídia. Militância da mídia, folhuda, sabe? Pessoal folhudo. Hoje está na TV Cultura, pra você ter uma ideia. Aí falou que eu estava xingando eles de FDP, né? Filho da puta. Eles falaram, né? Eu falei, olha, eu não me lembro exatamente do que eu disse, mas eu não costumo, na hora assim, xingar, falar muito palavrão. Eu lembro de ter falado coisas duras. Até me perguntaram. Então, assim, eu não xinguei. Mas ali o vídeo é autoexplicativo. Quem tiver qualquer dúvida, tá lá. Em momento algum eu pedi desculpa. Em momento algum você vai me ver pedindo desculpa. Agora, o fato de eu estar aqui não depende de uma única coisa. É uma conjunção de fatores que a gente pode conversar com calma ao longo daqui. Então, eu não sei como é que vocês querem conduzir. A gente pode bater num papo. Eu vi alguns flows antes, eu cheguei a vocês pelo algoritmo, né? Comecei a ver, de repente, pintou dois malucos lá. Falei, deixa eu ver isso aqui. Cliquei em cima. Vocês começaram a falar. Falei, caramba, mais dois esquerdinha fumeta. Eu comecei a escutar. Falei, opa, não é isso. Porque eu não sou preconceituoso, por incrível que pareça. Aí eu comecei a escutar. Falei, pá, esses bichos aí são diferentes, meu. Esses caras pensam de um jeito diferente. E assim, a gente pode conversar. O que me atraiu no papo com vocês, né? Eu saí do mercado financeiro, eu entrei moleque no mercado financeiro, né? Fui desconstruído, né? Eu começar do zero. Então teve uma campanha muito grande para me desconstruir. A gente pode até discutir por que tentaram me desconstruir. Então o Abraão é burro, o Abraão não sabe falar, ele não sabe escrever, ele não é um idiota. Até o próprio Kim fala várias vezes que eu não sei ler, não sei escrever, que eu sou idiota, imbecil. Só que tem uma coisa, assim, eu não costumo realmente ser arrogante, eu nunca canto de galo. Só que, assim, na disputa, no vestibular que eu fiz, ele não passou, entendeu? Então, assim, se eu fosse tão burro, eu não tinha entrado na USP, com 17 anos sem cursinho. Eu entrei com 17 porque não aceitava no primeiro colegial, porque eu já tinha feito no primeiro colegial. Então, na disputa que eu fiz ao longo da vida, todas elas eu ganhei do Kim, que fala mal de mim à torta e direito. Mas aí tem a empresa por trás dele, ali tem o MBL, tem o Ayan, tem um monte de treta aí que eu não quero entrar nesse detalhe. Mas só para voltar, o que acontece? Eu entrei na USP, minha família é uma família classe média, e muita crise, né? O Brasil, muita crise, daí tava um perrengue danado, cara. Eu olhei e falei assim, bicho, eu não quero ter problema de 50 contos. Sabe aquele problema de 50 reais? Como é que é o problema? Se eu tiver 50 pau no bolso agora, se eu tiver 50 conto agora no bolso, cara, pô, isso aqui me resolvia a vida, eu não tenho. Entendi. Eu falei, eu não quero mais ter problema de 50 pau, eu não quero
ter dor de barriga para pagar o condomínio no final do mês, conta de luz tá alta, eu não quero ter essa preocupação. E a minha família, tô aqui em casa, então vai passar gente aí, tá? Tá, tranquilo, cara. E aí, cara, eu falei, bicho, eu não quero isso. Tava tudo pronto para eu ser engenheiro, fazer poli, que nem meus tios fizeram, só que os meus tios estavam tudo na pior, tipo uma pior mesmo. Crise de 82. Eu falei, não, eu vou fazer poliprodução para ir pro mercado financeiro. Aí eu fui pra Poli, vi e tal, falei, quer saber, eu vou fazer economia, que em 2 anos eu tô trabalhando de estagiário, 4 anos eu tô formado, 5 anos já tô, tiro o pé da lama rápido, vou pro mercado financeiro. Aí o que aconteceu? Eu fiz isso, fui pro mercado financeiro, passei 20 anos no mercado financeiro, no semiaberto, né? Porque eu entrava antes do sol nascer, saía quando o sol já se punha. Então, os caras falam que o mercado financeiro é puxado. Juntei um pé de meia, consegui o que eu queria. E aí eu vi o que estava acontecendo no Brasil, estava destruindo. Eu fui fazer o que eu queria da minha vida. Eu prestei um concurso, mais um que duvido que o Kim passe, ou do meu mestrado, ou do meu MBA. Né? Fui o melhor aluno do MBA internacional. Não costumo falar essas coisas, mas como me chamam de tão burro, os meus textos e o meu mestrado, minha dissertação de mestrado é escrita em inglês, está tudo à disposição, tá tudo na internet, para ver se eu sei escrever ou não. Daí o que acontece? Eu decidi dar aula na periferia de São Paulo, cara, porque eu acredito realmente que às vezes você dá um piparote numa pessoa, que nem ao longo da minha vida, muitas vezes, uma pequena ajuda, um pequeno toque, uma pequena conversa de uma pessoa bem intencionada, mudou a minha vida e fez toda a diferença. E eu vejo vocês exatamente nesse público. Quiser depois, assim, se eu for falando alguma coisa que vai deixando vocês incomodados, vocês me falam, mas eu vejo exatamente o caso de vocês. Vocês têm um perfil parecido com o meu. Eu tenho uma tendência a ser viciado em jogo eletrônico. Ah, é mesmo? É que eu não... O que tu joga, cara? Conta pra mim. Bicho, eu não posso ter... A minha esposa tá aqui do lado, vendo, cara? Minha esposa era minha aluna, era minha colega de faculdade. Eu tô com ela há 30 anos. Conheci ela na USP. E aí, o que acontece? Ela tá de prova, que tá rindo aqui. Eu sou viciado em jogo, cara. Assim, desde o... Quando eu era moleque, não tinha computador. O primeiro computador que eu vi foi um TK-80. Depois eu vi um PC... Vem mostrar a cara aqui, Dani, pra mamãe. Não. Ela tá com Depois eu fiz curso de programação, cara, pra PC-500, cara. Já ouviu falar no PC-500? PC-500 é antigo demais isso aí, cara. Bicho, me chama Abraão, cara. Olha o meu nome, cara. Eu tava lá na Bíblia, cara. Pô. E aí o que acontece? O PC-500, eu tava fazendo curso de programação porque a minha mãe achava que computação era o futuro, tal. Ela me pegou e falou, você vai fazer computação, tal. Me pôs pra fazer computação, eu comecei a falar, foi lá que eu descobri que eu seria usuário, que eu não ia ser programador. Eu não tinha, ficava nervoso quando dava pau, mas eu gostava muito de jogo eletrônico. Jogava Doom? MSX, feito lá no Ceará, tudo que você puder imaginar, eu mexi. E aí que jogos que tinha o Atari, o Atari. Ah, jogava Pong. É das antigas mesmo. Doom é tipo muito depois disso. Muito depois disso, Não, o Doom já tava grande, o Doom já tava com 20 anos, com o Doom 21, imagina. Caraca. Só que eu não podia deixar nenhum jogo no meu computador, senão eu não faço nada. Imagina, eu sou viciado em Minecraft, cara. Ah, sério, tá zoando. Não, qualquer coisa que você põe, eu fico jogando paciência. Não tem. No meu computador e no meu celular, cara, não tem paciência, não tem campo minado, não tem nada disso, cara. Senão eu fico jogando. Porque assim, o jogo da... Como é que chama o seu joguinho, Daniel? O Bu? O Bu. Eu jogo Bu, cara. Caraca, eu nem sei o que... o cocôzinho que você tem que cuidar, é isso? Ah, tipo o Tamagotchi. Bicho, é um joguinho lá de quebra... Eu pego e fico... Se eu passar tiver aberto, eu mexo. Entendi. Então eu não posso mexer, ter computador, ter jogo no meu computador. O Doom, eu instalei o Doom na casa da minha namorada, da mãe da minha namorada. Aí eu falava, não, põe lá porque eu vou jogar uma vez ou outra, de vez em quando, bicho. Porque daí é o seguinte, eu começava a jogar, a hora que ela começava a ficar muito brava, que eu tava jogando há muito tempo, eu parava. Pra não perder a namorada também, coisa. né? A segunda coisa que eu noto que vocês têm
É que vocês são de outra geração e vocês foram criados em outro mundo, que não o meu. Aí posso até comentar como o mundo mudou da minha geração para de vocês. É que vocês são os caras assim, bicho, é o seguinte, não me enche a paciência, me deixa em paz, deixa eu tocar minha vida. É isso. Vocês são exatamente esse tipo de cara. Bicho, eu quero fazer as minhas coisas, mas eu me garanto que eu quero fazer as minhas coisas. Mamãe, o meu Todd tá batido já? Aí eu fico, né, cara? Daí não dá, né? Não, cara, Então, desculpa assim, por ser homem aí, foi mal. Daí é o seguinte, cara. Qual é o perfil dessa pessoa? É o que preza muito a individualidade. Não me coloque no grupo, não me obrigue a ser diferente. Não quero me encaixar no politicamente correto, no que vocês querem que eu seja. Eu quero tocar minha vida, fazer as minhas escolhas e tentar ser feliz. Cara, ou você perguntou, ou você perguntou como é que a gente era pra um cara que é muito fã nosso, ou você fez uma leitura muito boa mesmo, que porra, é isso. É exatamente isso. Bicho, eu sou, primeiro, se eu tô aqui é porque eu vi alguns flows antes de vir aqui. Depois, eu tenho um patrimônio para poder... Assim, eu fui bem pago no mercado financeiro porque eu sei fazer os meus truques. Como diria o Didi Mocó, eu dou minhas cacetadas. Uhum. Então, a leitura que eu fiz de você, eu vivia de fazer leitura, de fazer análise, de fazer conta. Eu era muito bem remunerado. O Kim fala, ele não sabe fazer conta. Eu sei sim, otário do Kim. Sei fazer conta, era 3,5%, aquele mentira, né? Fica só falando minhoca. Então, assim, meu, a fruta que ele come, eu como. A fruta que ele gosta, eu como até o caroço, meu. Daí o que tem? Eu li vocês, fiquei analisando vocês e falou, bicho, esses caras são independentes. Estão a fim de ganhar o dinheiro deles, não gostam de ser empregados, querem mandar na própria vida, não gostam de ser conduzidos pelo politicamente correto, e eu queria falar uma novidade para eles, que eles não sabem, provavelmente. Vocês são de direita pra cacete. Ó, eu definitivamente não sou de esquerda. Eu também não sou de esquerda, mas, também, não. Mas eu não sou de direita também. Não me considero, pelo menos. Porque eu acho que... Você pensa na direita, da forma como ela foi desconstruída, pela grande mass media, pela grande dominância intelectualoide de esquerda. Porque se você falar, não dá para entender, é muito simples, cara. Tem dois espectros para defender. Um é, eu prezo o indivíduo, a liberdade, eu quero fazer as minhas escolhas e quero abrir o mínimo possível o direito das minhas liberdades para poder viver em coletivo. A gente precisa viver em coletivo e depois a gente vai falar. Vocês têm a teoria de fazer as cidades serem independentes. Eu sou muito a favor disso. Só que se a gente tiver cidades independentes, a gente volta e meia vai enfrentar o que os gregos enfrentavam, que é um grande império para vir dominar. E a gente precisa se unir para enfrentar uma grande ameaça externa. Mas a gente chega lá. Tá. Mas o que acontece? Basicamente, o que acontece? Tem dois, para ficar claro, para entender onde é que vocês estão. Existe o pessoal que é assim, primeiro o indivíduo, a família, a minha vizinhança, as pessoas que eu consigo ver. E depois, gradualmente, eu vou tentando me encaixar no coletivo. Eu amo o coletivo e sou um cachorro desgraçado com o cara do meu lado. O cara é um babaca. Entendeu? Sim. Se você está nesse espectro do indivíduo, eu considero que você é de direita. Se você não, eu quero o Estado, eu quero ser protegido, eu quero ser garantido, eu quero mandar no outro. Eu não quero mandar em ninguém. Quando eu era ministro da Educação, às vezes o cara chegava e falava, o que você vai fazer pelos nossos filhos? Nada, cara. Eu limpei a bunda dos meus. Quem limpa a bunda dos seus filhos é você. Entendeu? Eu vou tentar dar uma limpada na bagunça que deixaram, na sacanagem que deixaram aí. Nesse então, assim, ponto aí eu concordo. Muito. Eu acho que a gente ficar... O cidadão ficar esperando o Estado ajudar, porque... Bom, quando eu era moleque e tal, era mais novo um pouco que o meu irmão, eu morava num lugar lá no Rio de Janeiro que o Estado não fazia diferença nenhuma, na verdade. Ele me atrapalhava. A diferença era negativa. Quando você tinha que lidar com o Estado, era normalmente ele pondo no teu cu. Então aí eu meio que não curto esse lance de me colocar numa bolinha e ficar ali, papai, Estado, por favor, me ajuda, porque senão eu tô fudido. Ou eu vou viver uma vida muito limitada
e não muito feliz. Então eu acho que eu prefiro não ser esse cara e botar, e sei lá, sair daí desse lugar que as pessoas têm como mais tranquilo, mais fácil e correr atrás de uma doideira. Eu entendo essa associação pra direita nessa questão da liberdade individual, mas eu acho que o problema de você colocar um ser humano como direita é porque eu acho que direita e esquerda, elas são dois lados da mesma moeda, sabe? São duas seleções naturais que a humanidade teve de pensamentos que elas são importantes para o equilíbrio da nossa sociedade. É a minha visão. Eu acho que é importante que você tenha uma parcela da sociedade que se importa muito com o individualismo, com o individual, mas eu acho que é importante também que exista uma preocupação com o coletivo. Porque é importante no jogo que a gente tá jogando. É assim que eu vejo. Eu não enxergo, eu não acho, pessoalmente, que um ser humano é de direita ou ele é de esquerda. O ser humano, ele existe. E existem formas de lidar com a vida que cada espectro tem uma visão diferente e, às vezes, um espectro tem uma visão mais eficiente do que a outra. É assim que eu vejo. Eu não consigo só falar, direita, legal, bom, ótimo, esquerda, ruim, fraco, detestável. Por exemplo, a direita, ela é normalmente ligada a coisas como proibição de maconha, por exemplo. Pra gente falar de algo mais leve. Proibição de maconha. Mas isso daí é meio que contra a ideia da liberdade. Individual, na minha opinião. Mas é uma pauta de direita, porque a direita... Não, é uma pauta de esquerda. Não, a proibição da maconha é uma pauta de direita. Tá, a proibição tá. E aí tem uma contradição. Por quê? Porque a partir do momento que você cria esses grupos de direita e esquerda, eles vão ser sequestrados e usados por usos políticos que são nada a ver com o princípio que gerou esses lados, sabe? O enfraquecimento da sociedade... isso vocês podem checar em vários livros, está bem documentado. O enfraquecimento da sociedade interessa aos grupos revolucionários, em qualquer grupo revolucionário. Você tem uma sociedade forte e eu quero quebrar ela. Então, por exemplo, colocar novas drogas, não as drogas que já existem, mas introduzir novas drogas, colocar mais sevícia, mais lascividão, mais loucura. Isso desestrutura a sociedade para você dar o golpe. Mas, por exemplo, dos países que conseguiram fazer flipar para a esquerda, você pode ver, dia seguinte, não tem mais droga, nenhuma. A China, por exemplo, não posso falar os países, né? Mas aí só do ponto de vista Você pode histórico. falar o que você quiser, você que não pode falar os países. Eu no Banco Mundial não posso falar de país, mas Entendi. Historicamente, a China tinha um problema muito grande com ópio. Sim. O ópio foi introduzido na China e estava introduzido pelos ingleses, né? E escangalharam a sociedade, estava todo mundo viciado, o pessoal vendia os filhos, foi uma loucura, epidemia. E você acabou com o problema do ópio em 5 anos. Matando quem usava? Acabou, não tem mais. Que eu saiba, Cuba, Coreia do Norte, nos países que você faz o movimento para a esquerda, não pode mais ter droga, não pode mais ter movimento homossexual, não pode ter nada disso. Que eu saiba, se você me mostrar um país que tem, interessa enquanto está porque essa é a escola de Frankfurt, vai. Esse engajamento todo é da escola de Frankfurt. Então as drogas que já existem, porque a droga que já existe está legalizada no Ocidente, que a gente lida com ela e não bagunça mais a sociedade, é o tabaco e o álcool no mundo ocidental. Quando você introduz outras novas, isso gera uma desestruturação da sociedade. O que acontece? Eu, quando era moleque, eu brincava na rua. Podia descer na rua, eu morava num bairro bom, e em volta tinha bairros ruins. E a molecada vinha dos bairros ruins para brincar na praça, que tinha perto de casa. Eu brincava lá na praça com todo mundo. Tudo bem, zero de problema. Tinha mendigo, mas o mendigo era bêbado e era meio gordinho. Dá pra correr. Tudo bem. Era outra vida, cara. Ele não era craqueiro. Entendeu? Ele não era um craqueiro. Hoje em dia, eles são farrapos humanos. É craqueiro, ficou muito ruim. Mas isso aí se deve... Volta de uns... Deixa eu só terminar aqui. Claro, desculpa. Quando eu tinha uns 10 anos, 11 anos, começou a chegar maconha. Aí chegou a maconha na rua. Chegou skate e maconha.
Aí foi assim, tal, bagulho. 1 ano e meio depois chegou a cocaína. E depois, acabou, não dava mais. Espalhou a roda. Hoje em dia o pessoal não pode mais ficar na rua, é outro mundo, é outra sociedade. Mas isso foi por causa das drogas ou foi por causa da urbanização? Foi por causa das pessoas se amontoando cada vez mais em metrópoles? Por causa da desigualdade social? Foi em 2 anos difícil. que aconteceu isso, cara. Foi assim. É que eu não vivi essa época. Até não os consigo 11 saber. anos tinha rua. Até os 11 anos tinha rua. Com 15 anos já era um ambiente, que eu via o pessoal, eu via a cocaína chegar. Hoje em dia, assim, eu acho que eles não usam mais droga tão abertamente. O pessoal estava descobrindo ainda, né? Sim. Tem um pequeno traficante, vinha um grande traficante, e isso esgarçou. Então gera um mal para o coletivo. A droga gerou um mal para o coletivo. Não que eu acho só que pro indivíduo. É que é difícil a gente... É que eu entendo a sua análise, entendeu? Mas ela não é uma análise que ignora os outros fatores da parada? Porque você está colocando as drogas como as principais causas Eu tô contando só o que eu vi. Exato. Eu tô contando o que eu Mas vi. o que a gente vê é uma... Qual é o nome da palavra? Uma prova anedótica... Não sei, não esqueci. Tá. Tipo, não é baseado em estatística, é uma coisa da sua experiência, entendeu? E não dá Evidência pra... empírica. Isso não é baseado, isso não é baseado numa forte, não tem robustez estatística, vai? Não tem sim, foi a sua experiência. E não dá pra gente ignorar o que as drogas elas têm pra oferecer pra humanidade de outra forma também. Por exemplo, muitas pessoas que sofrem com Parkinson, sofrem com várias dores musculares e tal. Existem remédios que eles são hoje... Deus. Não, pelo amor de Deus, mas daí você tá falando de remédio. Mas a Assim, maconha é um remédio, né? O pinoácio existe há muito tempo. Se você for fazer uma cirurgia ou tiver com uma dor, um câncer muito agudo, você vai tomar um pinoácio. Agora, você não vai lá no centro da cidade de São Paulo comprar heroína para injetar você sozinho, cara. Porque a heroína injetada sozinho tem traficante, tem narcotráfico e é uma coisa impura, que vai ter um monte de efeitos colaterais indesejáveis. Ok, mas aí você... É muito diferente do opinoácio administrado por um médico no hospital. Primeiro que não gera um dano para o resto da sociedade e segundo que os efeitos são controlados. Você tem isso que você está falando dos remédios derivados da maconha, é óbvio, tem que ter. Assim como você tem os remédios derivados do ópio. Não é por isso que você está liberado para usar. Não, beleza, usar heroína é bom, cara. Daí vem, se você me permitir, Monark, se eu falar alguma coisa que te incomoda... Pelo amor de Deus, cara. Cara, não é que me incomoda, é que eu não concordo 100% com você. Por exemplo, o caso o exemplo da Nem heroína... é pra concordar. Sim. O caso da heroína que você falou, os pontos negativos que apontou se dão muito mais pela proibição dela mesmo do que pela heroína em si. Você falou assim, ele vai injetar heroína e não vai saber qual é a dosagem, não vai saber... Vai financiar o tráfico. Vai financiar o tráfico. São todas coisas, são todos sintomas, não da droga existir, e sim dela ser proibida. Eu não consigo enxergar a proibição como algo inteligente. Inclusive, o Jean tá vestindo uma camiseta aí que é tipo... Como que Parabéns às drogas por mais um ano vencendo a guerra contra as drogas, tá ligado? É a guerra contra as drogas quem vence as drogas. Ninguém tá ganhando a não ser o tráfico e as drogas, tá ligado? A gente tem que ir por etapas. Então, a primeira etapa que você me trouxe é a questão que as drogas geram benefícios para a saúde. Podem gerar. Eu tô te falando, veja. Sim, veja. Em inglês, drugs é remédio. Né? Então, assim, tanto é que esses remédios que são derivados de opinoáceos são guardados com chave trancado dentro dos hospitais, porque tem médico que rouba que é viciado. Não, inclusive lá nos Estados Unidos eles estão tendo uma epidemia de opioides que são remédios legais, receitados, e hoje em dia você tem uma grande parcela da população americana que é viciada nisso, overdose e o caralho. Mas eu só queria ir pontuando. Então, a primeira coisa, veja, ninguém é contra, que eu saiba, ninguém é contra você ter remédios derivados de maconha, de ópio, ou de outra, da papoula, né? Não é do ópio, da papoula, de outras coisas. Então, aqui, mas tem que ser administrado pelo hospital e controlado pelo Estado. Essa é a primeira coisa. Por que pelo Estado? Porque é uma coisa muito potente, é muito forte. Precisa ter algum controle. E a gente pode entrar depois no Estado mínimo, porque quando eu era adolescente, eu flertei com ideias do liberalismo radical.
Entendeu? Eu dou até os exemplos. Eu dava aula disso, então vai ser divertido. Mas vamos devagar, me avisa se ficar muito enfadonho. Não, fica à vontade, cara. A segunda coisa que eu vejo, Monark, eu, por exemplo, eu sou usuário de duas De drogas. maconha. Não, Plot twist. sou usuário de tabaco, sou usuário de álcool. E como funciona? Veja, eu não me automedico. O que é o automedicar? A vida, eu só uso ele como recreação. O tabaco era o seguinte, minha mãe fumava cigarro. E fumava, assim, o cigarro ele é uma indústria desgraçada, porque ele é feito para viciar mesmo, e os 2 pacotes e a dosagem de nicotina calibrada para um viciado. Se você fuma mais do que 2 maços por dia, é por nervosismo. Você não precisa fumar em tese mais do que 2 maços. Minha mãe fumava 4, cara, ela morreu disso. Então o cigarro sempre me causou ojeriza. Mas eu, não sei o que lá, fui experimentar. Com uns 14, 15 anos eu fui na padaria e comprava aquele charuto mulatinha. Já ouviu falar charuto mulatinha? Porra, eu não. Não. Pois é, eu sou velho. É um charuto com folha picada, é um charuto vagabundo, mas é pra macumba, mas eu comprava pra fumar. Porque dá barato. Uhum. É legal. É bacana. Só que eu não uso quando eu tô mal. Eu não fumo pra tratar porque eu tô tenso, eu tô preocupado. Eu fumo quando eu tô de boa, e eu vou curtir o meu barato com um charuto. Tanto é, desde que eu vim para os Estados Unidos, eu fumei um charuto só, até aqui. Quando eu estava em Brasília, eu estava fumando mais, eu estava fumando um a cada Imagino. 15 dias. Inclusive, eu quero saber algumas Não, histórias não, sobre esse tempo em Brasília. aí Companhia. depois. Não é, o charuto, cara, eu fumo em companhia com alguém. Sim, E o charuto aqui eu tô nem muito traga, só- né? Nem é tão pesado assim. Só você pode tragar. É pesado também. pra chuchu, você absorve, você num charuto, você absorve quase um maço de nicotina, só que você Sério? absorve na boca. Entendi. Não Dá sabia. Um maço de nicotina. E então o que acontece? Dá barato. Só que eu sou viciado nisso? Não, eu não sou viciado. Tanto é Fuma que eu- 30 anos e não é viciado. Tô brincando, esse é o meme do. Não. da Por exemplo, maconha. eu tô aqui, Tapa na pantera. eu tô aqui ó, desde julho e fumei um charuto só. Entendeu? Então, assim, não tô Não viciado. é recorrente, claro, com certeza. Eu, por exemplo, caso eu sinto do que eu sou um álcool- pouco viciado em maconha. Eu tô num processo Não, de. daí eu vou falar de você. diminuir. Você não tá no recreativo. Se você quiser, eu Sim. falo de você. Você Pode tá no falar, não tem recreativo. problema. Claro. Eu escutei o Monark, você vê que eu estudei vocês. Se o Monark tá tomando um remedinho, ele tá tomando um remedinho, se você não se incomodar de que eu fale isso, me avisa. Cara, ninguém Mas é se pra incomoda depressão. com nada. Cara, Abraham, pensa que. Ó, pensa num jogo mais difícil. Um jogo que é muito fodido e que todo mundo fica com muita raiva jogando e fica xingando uns aos outros a todo momento. Eu joguei esse jogo durante 10 anos. Então, pra mim. Nada que você não falar existe aí vai nada, irritar. É tudo. E não outra existe nada. coisa, aqui pra gente é como se tivesse nós 3 trocando ideia só. A gente sabe que tem uma galera assistindo, mas aqui só tem nós 3. Sim, então e, cara, fica tranquilo. Ó, não se preocupe, eu não tenho sentimentos. Tem sim que eu vi. Então, assim, por exemplo, o Igor, ele tá tomando um remédio que aparentemente é para depressão. Você me contou, você saiu lá, era professor, tirou o pé da lama, ganhou dinheiro e de repente tem em Curitiba tá com 2 filhas, não é isso? 2 Igor? filhas. 2 filhas e de repente, pô, a vida perdeu a perspectiva. E agora? Eu não tenho... Você procurou um médico e o médico calibrou o que precisava para você se tratar. É muito diferente de você tentar corrigir esse sentimento de vazio bebendo ou usando maconha. No caso do Monark, em razão de várias coisas aqui que ele falou, e veja, eu analisei bastante vocês, algumas coisas eu me identifiquei. O Monark, visivelmente, cara, ele tá se automedicando. Desculpa, a minha avaliação. Posso A minha estar também errado, Não, mas é exatamente isso você é um mesmo. cara Minha ansioso, também. você é um cara plugado no 220, você é um cara plugado no 220, ansioso, tem um montão de ideias na cabeça, teu pensamento é polifacetado, parecido com o meu, eu penso em várias coisas ao mesmo tempo, só que você tem 2 problemas. Eu, Queria que graças a fosse Deus, só não 2. tive. Não, que eu não tive. Você tem 2 problemas que eu não tive. Ah, sim. O primeiro que eu noto, essa porcaria da maconha que você usa não recreativamente, você usa a ponto de te prejudicar na tua capacidade intelectual.
E aí você fica com essa fama aí que você é burro. A última coisa que você é burro, cara. Se você fosse, eu não tava aqui batendo papo com você. Não, de fato Pois ele é, não nisso, é burro. nisso eu tô junto com você. Fama de burro é foda. E a segunda coisa, cara, que eu vejo, e isso te faz mal, você mesmo fala, meu, tá me dando problema de respiração, tá me dando um monte de problemas. Então, se você tem essa ansiedade, você tem alguma coisa que não tá legal, você tem que procurar um médico, é como um diabético. Pô, não tô bem. Vai procurar um médico e tomar insulina, tomar o remédio adequado. Não vai no curandeiro pra pegar banha de porco, ferver banha de porco, as benzedeiras davam quando era moleque, quando o cara tava doente. Banha de cachorro. Era banha de cachorro Caralho. que eu recomendava. Caralho. Nossa. Aí tem que matar Eu o sou velho. cachorro. Que Não, isso é deprê. coisa de chinês, tá louco. Tô brincando, é brincadeira. E aí o que acontece? Isso faz mal pra você mesmo tá relatando que tá dando problema de respiração. Sim, tá eu tô dando até problema. parando agora, tô dando uma pausa, assim. Então, se a droga fosse liberada no Brasil, mesmo assim eu acho que você não deveria fumar da forma como você fuma, que você tá usando para se Concordo. automedicar. Eu concordo. Da forma que você tá usando, tá fazendo mal. Vai ao médico, vê o que tá acontecendo e você vai ser você tá muito melhor do que você estava quando você nos flows passados. Sua cabeça é outra, meu. É outro monarca. O segundo probleminha, quer saber qual é ou não? Claro. Eu acho os dois inteligentes. Não tô puxando saco, não é o meu estilo. Você pode ver aí meus no YouTube, quando eu quero bater, eu bato com a mão fechada. Falta vocabulário. Não sei se vocês notam, às vezes vocês buscam as palavras, mas o Monark busca a palavra para utilizar e a culpa em parte de vocês, porque vocês podiam correr atrás para ler, para estudar, para ver. Mas o mundo, a sociedade brasileira, ela foi atrofiando intelectualmente. O que aconteceu? Foi criada uma cultura, né, esquerdótica, uma cultura porca, suja, e trouxe todo mundo para baixo, nivelou por baixo. Então você pega um raciocínio sofisticado, que você estava falando, tá faltando inferência estatística na tua afirmação. Faltou o vocabulário para você se expressar. E quando eu tenho vocabulário e você não tem, eu ganho a discussão. Quem controla a linguagem, controla a sociedade. Isso está no George Orwell, isso está em vários livros. E é muito claro, tá? Assim, tá bem documentado. O controle da linguagem. Até tem filósofo que estuda isso. E foi algo Que estudava, né? Que o cara morreu. Que é o Wittgenstein, que é um filósofo austríaco. Austríaco? Austríaco, Ó, Wittgenstein. a galera em casa vai gostar. Que eles gostam dos austríacos.